Os amigos, boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, em Petrópolis. E nessa noite nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, na publicação de Allan Kardec, essa obra maravilhosa da doutrina espírita, não é? E hoje nós vamos estudar o capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. No item 17, o item que tem por título a indulgência. Na realidade, esse item começou com 16, né? Esse tema começou no item 16, que nós estudamos semana passada. Hoje vamos dar continuidade estudando o item 17. E quem vai fazer esse estudo para todos nós é a companheira Mônica. Mônica, você é trabalhadora do Centro Espírita Leão Denis, não é mesmo? Liga seu microfone, minha amiga. Boa noite a todos. Boa Sim, noite. minha querida. Eu trabalho no Centro Espírita Leon Denis, né, que fica na Rua Abílio dos Santos, 137, Bento Ribeiro, Rio de Janeiro. Né? Eu sou médium de lá, trabalho lá, né? E que bom, minha amiga. Então, seja bem-vindo na nossa casa, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, tá? E mais uma vez te agradecemos por ter aceitado o nosso convite e leve o nosso abraço, beijo do coração para os companheiros do Leão Denis. Ah, obrigada. Eu que agradeço, né? A oportunidade de estudar, de estar com vocês, de dividir, né, com vocês um pouquinho das coisas que a gente sabe, né? Muito obrigada. Então, para nós iniciarmos nosso estudo, eu vou ler uma pequena página desse livro, Para Viver Bem, de Humberto Pazian. E a página escolhida é: perdoe os outros, mas não se esqueça de perdoar-se também. E diz assim Humberto: é preciso perdoar, o que nem sempre é fácil. As desavenças chegam, muitas vezes, a um ponto tal que as palavras são usadas como chicotes, deixando marcas que cavam sulcos profundos no corpo mental. Mas em tudo é preciso renovação. E o ódio, além de prejudicar com suas vibrações a quem nos ofende, envenena o sangue e traz mais estragos à saúde. Fácil não é, mas com certeza não é impossível. Faça uma forcinha, comece já a perdoar primeiro a si mesmo. Então, uma bela recomendação do nosso companheiro. Então, nesse momento, vamos todos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, ao médico das almas, o nosso Jesus, o nosso Mestre, aos espíritos amigos, Dr. Bezerra de Menezes, Francisco de Assis, né? Leon Denis, Jesus Gonçalves, tantos companheiros que trabalham e continuarão trabalhando na seara de Jesus para nos ajudar, para nos amparar, para que todos nós que estamos aqui encarnados, e os desencarnados também, encontrem no Evangelho de Jesus a segurança, a bússola, o seu norte, e continuarmos caminhando, buscando realizar aquela missão que o Senhor nos deu. Pai, muito obrigado por todas as bênçãos que temos recebido. Te pedimos, Senhor, que abençoe os nossos lares, nossos parentes, nossos amigos, nossos vizinhos. Abençoe, Senhor, a todas aquelas pessoas que hoje ainda se encontram em sofrimento, muitas vítimas da ignorância que ainda graça em nosso mundo, outros vítimas da sua própria incúmbia, porque se afastaram do Evangelho, Senhor, se afastaram de ti, mas
com certeza um dia retornarão, como filho pródigo. Por isso, Senhor, te pedimos incansavelmente que ampare esses nossos irmãos, porque, como disse Jesus, eles sofrem porque não sabem o que fazem. E assim, Senhor, também te pedimos que abençoe a nossa irmã Mônica, que ela seja fortalecida, amparada, que a sua família seja abençoada, que seus bons propósitos sejam fortalecidos, que ela tenha ombros fortes para continuar a sua caminhada, enfrentando todos os obstáculos e nos auxiliando a cada dia a compreender mais o teu evangelho, Senhor. E assim, envolvidos por essas bênçãos que caem do alto, te pedimos, ó Pai, com muita humildade, com muito amor, que nos dê a permissão para darmos por iniciado o nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Minha amiga Mônica, você tem até 7h20, 19h20, para fazer a sua reflexão. Que o Senhor continue a Tá te. certo. Vamos lá, né? Então, boa noite novamente a todos. Que Deus, só um instantinho. Lívia, é para minha neta aqui, ô, meu Deus. Atende seu pai aqui. É assim, minha querida. A vida da gente é um eterno trabalhar, né? E quando a gente tem filhos, né? A vida depois que a gente tem o filho, é para a vida inteira, né? É para a vida inteira. Mas vamos lá, né? A vida é vida e todos nós temos. Precisamos ser muito simples, muito é, humanos mesmo, né? Até para compreender as nossas limitações, porque vamos falar de limitações, né? Que todos nós temos, eu, vocês, todos nós que estamos aqui, e essas limitações, elas precisam, primeiro, como você falou na sua prece, Rose, primeiro ser entendida por nós mesmos. A limitação do outro? Não, as nossas próprias limitações. Para que depois, entendendo as nossas próprias limitações, nós possamos entender as limitações do nosso próximo. Porque só sabendo que a gente tem limitações é que a gente vai saber que o outro também. E aqui no nosso Evangelho, nós vamos hoje estudar o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, né? O título do capítulo já vai dizendo para a gente qual é a conduta, né, que Jesus quis dizer que deveríamos ter quando ele fala bem-aventurado os que são misericordiosos. Para se ter indulgência, precisa ter misericórdia. Se nós somos misericordiosos, nós somos bem-aventurados, ou seja, estamos no caminho certo. Mas para a gente falar de indulgência, o que seria indulgência? O que seria essa coisa que a gente precisa fazer para o nosso próximo e para nós mesmos? Qual seria a indulgência? No livro, eu vou até mostrar, fazer como você fez, Rose. No livro Dicionário de Filosofia Espírita, de Luiz Palhano Júnior, né, que foi um grande pesquisador, ele fala que a indulgência é clemência, é misericórdia. Ah, então ele é misericórdia, por isso que ela está também neste capítulo 10, quando Jesus fala da misericórdia. Então, se ela é misericórdia, foi colocada aí, não foi à toa, né? Então, ela é indulgência, ela é misericórdia, ela é clemência, ela é tolerância, ela é benevolência, ela é perdão. Olha que coisa complexa, não é? É bastante complexa. Por quê?
Porque para que eu seja indulgente, eu tenho que ser misericordioso, eu tenho que ser clemente, eu tenho que ser tolerante, eu tenho que ser benevolente e tenho que perdoar. Olha só, é um conjunto de virtudes, né, que compõem esse significado tão gigante da indulgência. Então, ele continua aqui. Ela é um sentimento doce, doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos em humanidade. E quem são seus irmãos? São todos aqueles que estão ao nosso redor. Na parábola do semeador, por que Jesus contou essa parábola? Porque perguntaram a ele quem é o próximo. E aí, ele, como falava em parábolas, ele começou a contar que na estrada havia um homem, e esse homem, né, ele foi assaltado, bateram nele, jogaram ele no cavalo, fizeram horrores, e ele ficou caído nessa estrada. Passou o sacerdote, que era aquele que conhecia a lei e que, por conseguinte, tinha que ser clemente, misericordioso, tolerante, benevolente e buscar trabalhar o perdão. Ele passou, estava com pressa, olhou e foi indiferente àquele que estava ali. Quantas vezes nós somos indiferentes àqueles que estão na rua, àqueles que nos pedem um pão, àqueles que estão sofrendo, àqueles que estão buscando a nós, solicitando alguma coisa, não só na rua, mas na nossa casa mesmo, na nossa família. Quantas vezes somos indiferentes dentro da nossa casa? Não queremos ouvir o nosso filho, o nosso marido, a nossa esposa, o nosso irmão, aqueles que convivem conosco na nossa casa. Quantas vezes somos indiferentes? Passou o levita. O levita era aquele que ficava também lá no templo, cuidando de todas as coisas do templo, como se fosse um diácono, o diácono numa igreja, né? Como se fosse aquele que tivesse também cuidando do templo e que conhecia a lei. O que ele faz também? Ele passa indiferente. Mas passou o samaritano. E quem era o samaritano? Está aqui no Evangelho. O samaritano era aquele que estava na Samaria e que era contrário às leis, né? Que adotava outras situações, senão aquelas já convencionadas pelos fariseus, por aqueles que estavam lá, né? A Samaria, eles moravam na Samaria, né? Ela tornou-se a capital dissidente de Israel. Está aqui na pasta, bem lá na frente, quando fala das notícias históricas, no item 3, né? Fala sobre os samaritanos. Quase sempre estiveram em guerra, né? E eles eram como que separados porque eles não cumpriam a lei de acordo com o que eles achavam que era a lei, né? E aí, esse samaritano foi aquele que parou, né?
e cuidou das feridas, colocou azeite, ungiu, né? Colocou ele, aquela pessoa que estava toda ferida no seu cavalo, levou até uma hospedaria, lá cuidou dele até o dia seguinte. Olha a diferença, né? Cuidou dele até o dia seguinte. E depois disse para o dono da estalagem ou da hospedaria, o que vocês acharem melhor, né? Falou: Olha, estou lhe dando 2 denários. Se caso gastar mais com ele, né? Faça tudo o que ele precisar, eu lhe restituirei quando voltar. Além, né, de dar toda a atenção, dar de si, não é? Que é o mais importante, como dizia a Condessa Paula, minha filha, a caridade, que ela levava a filha para ensinar, né? Sobre caridade. E aí ela dizia, a filha, mamãe, eu quero fazer a caridade. A caridade é aquela que você faz com aquilo que você tem, o seu esforço. E esse samaritano se esforçou, velou por aquele homem até o dia seguinte. E ele precisava continuar a sua viagem. Continuou. E aí Jesus pergunta: quem foi o próximo daquele que estava caído? Aquele quem? Aquele que teve compaixão. Então, para que nós, né, eliminemos a indiferença, nós temos que substituí-la pela compaixão. E aí, este homem, né, que dito à margem da lei, foi aquele que foi o próximo. Então, todos os nossos irmãos em humanidade, perdoando as ofensas e ainda esclarecendo o ofensor. Então, não basta só eu perdoar, eu preciso também esclarecer o ofensor, para que supere sua infantilidade espiritual. Isso dito neste livro, né, que é o Dicionário de Filosofia Espírita de Palhano Júnior. Então ele fala sobre o que seja essa indulgência, né? Essa compaixão para com o outro, né? No item 16, o espírito que dá a mensagem, o José, espírito protetor, né? Ele diz que a indulgência é aquele sentimento que faz com que você não veja, não veja os defeitos dos outros. Aí eu pergunto para vocês, nós somos cegos? Não, né? Nós vamos ver. E aí ele diz: não vê os defeitos dos outros, ou se os vê, porque a gente não é cego, né? Às vezes a gente vê mesmo. Quando o outro se deixa mostrar, a gente vê os defeitos. Ou a gente acha que vê os defeitos. Por quê? Às vezes, o que para mim é defeito, para o outro é virtude. Ai, Mônica, será? É, porque eu posso estar equivocada. Quantas vezes, vou usar aqui uma expressão, não é chula, né? Mas assim, quantas vezes
alguns de nós somos chamados de bobos, porque não temos comportamentos padronizados pela nossa sociedade. Quantas vezes as criaturas que nos observam, quando nós somos tolerantes, quando nós desculpamos alguma fraqueza ou fragilidade do outro. E, Mônica, você é boba porque eu não me comportei como a maioria daqueles que se comportam em nossa sociedade. Ou seja, eu não dei a ele a resposta, o retorno que a sociedade acharia que eu deveria dar. E aí eu posso ter um grande defeito, né? De ser a boba, de ser, para mim, né, tolerante, para mim, clemente, para mim, indulgente, para o outro, tola, para o outro, fraca, para o outro, sem personalidade, para o outro, submissa. Não é assim que a gente vê muitas vezes? Sermos taxados, ou, para não ser muito presunçosa, né, e nem metida, não vou dizer isso de mim, né, mas de alguém que já tenha conquistado virtudes, e eu olhar para ele e achar que ele é um tolo, que ele é um bobo, que ele é alguém que não está sabendo bancar o esperto, porque muitas das vezes a esperteza, aos olhos da sociedade em que vivemos, é algo deturpado. Quando nós, que já conhecemos o Evangelho de Jesus, sabemos que ser esperto é estar de acordo com a lei de Deus, né? Então, muitas das vezes a gente vê comportamentos assim, um tanto quanto equivocados, mas que são aplaudidos, aplaudidos mesmo pela nossa sociedade. Quando a gente vê um criminoso, né, que cometeu um assalto, ser pego, o que que a gente pensa? Se fez justiça ou precisamos nos vingar? Porque muitas das vezes a justiça, a vingança, ela vem camuflada em justiça. É verdade. Quando eu falo eu quero justiça, será que eu quero mesmo? A gente tem que pensar, a gente tem que refletir, porque todas essas situações que a gente está conversando aqui são situações que a gente vive no nosso dia a dia e que a gente precisa refletir, avaliar que sentimento eu tenho quando eu estou vendo um jornal, né? E aí aparece lá o criminoso, aparece lá aquele bandido, aparece lá aquele político, aparece lá aquele feminicida. O que que eu penso? Quais os sentimentos que são despertados dentro de mim? Eu preciso pensar nisso, gente.
Eu preciso avaliar isso, porque Jesus, a todo momento, enquanto esteve na terra, ele ensinou aos seus discípulos, né? E a todos aqueles que estavam ao redor dele, a compaixão, a indulgência. No caso da hemorroísa, aquela que sangrou 12 anos seguidos e que, pela lei, ela era impura e não podia ser tocada por ninguém, porque senão a pessoa ficava impura também, né? E aí, Jesus, quando ela, com a sua linda fé, que eu acho muito lindo de Jesus, né? Que ele quando ele achava alguém que tinha uma fé robusta, uma fé grandiosa, ele dizia: o meu dia já se alegrou, eu ganhei o meu dia, a sua fé é linda. Ela, com a fé, ela encostou nas vestes de Jesus, que eu não sei o nome daquele penduricalhozinho que Jesus botava. E aí, por encostar, saiu de Jesus virtudes, ou seja, fluido, né? Fluido, um fluido curador. E imediatamente ela ficou boa. E aí aqueles ficou, mestre, como você pergunta isso? Quem te tocou? O senhor está cercado de um monte de gente. Quem me tocou? Ele queria que ela dissesse. E aí ela disse: por quê? Porque ela tinha que enfrentar o seu medo, porque ela não podia tocar em ninguém, porque ela era impura, não era? Então, ela tinha que vencer a si mesma e dizer: fui eu, mestre, que te toquei. Mas não foi nem em ti, foi aqui. Mas eu sabia que se eu tocasse, nem que fosse na tua túnica, eu seria curado. E aí os discípulos queriam tirá-la dali? Não, ela está bem, ela está curada. Nós conseguimos tocar, tocar naqueles que estão nas ruas, naqueles em que achamos que não são dignos, naqueles que repudiamos. É situação para a gente tocar, né? Então, nesse item 17, vamos continuando, né? Ele continua falando, né, da indulgência. E para ser indulgente, ou seja, para que eu olhe os defeitos e veja, e sim, também não tenho defeitos, também não tenho fragilidades, também não sou igualzinho a esse a quem eu estou reparando? Sou. Então, por que é que eu quero colocar para todo mundo em evidência o defeito do outro? Eu gostaria que colocassem alguma fragilidade minha,
em evidência? Eu gostaria, né, Denise? Eu gostaria que alguém colocasse alguma fragilidade minha, algum defeito meu em evidência. Os nossos defeitos a gente quer botar para debaixo do tapete, né? E que ninguém veja. E às vezes nem nós queremos ver, porque é tão vergonhoso que nem a gente quer ver. Mas a gente tem que ficar frente a frente com ele. Vocês sabiam disso? A gente tem que ficar frente a frente com as nossas fragilidades, com os nossos defeitos, com as nossas imperfeições, porque a gente tem que dar conta de tudo isso. A gente não precisa mostrar para ninguém, não, porque a luta é conosco. A gente não precisa expor nada, mas a gente precisa saber que somos uns iguais aos outros nesse sentido, porque isso tudo faz muita diferença. Quando nós vimos isso, nós vamos imediatamente estar mais tolerantes, como eu já havia dito, né? A gente vai estar mais tolerante, a gente vai estar muito mais compreensivo. Por exemplo, a gente está na nossa casa. Hoje em dia, né, a gente pode minimizar muitas coisas, né, que nos dão problema. Vou falar de dentro de casa. Quando os meus filhos eram adolescentes, eu chegava em casa do trabalho morrendo de sede. Quando eu abria a geladeira, uma coisa simples, todas, Denise, todas as garrafas vazias. Não tinha uma gota. Aí eu falava, puxa vida. Mas eu nunca fui de brigar. Nunca fui. Não sou boa, não, tá, gente? Não pense isso, não. Mas eu fui de ficar falando, gritando, esperneando. Nunca fui disso. Aí eu falava para eles assim, puxa vida, mamãe tá morrendo de sede e eu não tenho uma garrafa de água gelada para beber. Puxa vida, da próxima vez vocês façam isso, né? Enche a garrafa. Quem é que na sua adolescência não deixou de encher uma garrafa por uma gostosa preguicinha, por não pensar no outro, por egoísmo mesmo? Eu já tomei a água, eu estou saciado. O outro, não estou nem aí. Não é egoísmo da nossa parte? Mas quem já não fez isso? E quando eu penso assim, eu paro e falo: será que eu posso condenar o outro por isso? Se eu mesmo já fiz tantas vezes isso também? Aí, por exemplo, Fulano fez uma fofoca, ele foi maledicente, falou de mim. Puxa vida, por que ele fez isso comigo? Será que eu nunca abri minha boca para falar mal de alguém? E
eu já abri minha boca, e isso com certeza, muitas vezes, para falar mal de alguém, como é que eu quero recriminar o outro que falou mal de mim? Então, a gente vai vendo essas mínimas situações e a gente vai vendo que nós não somos exemplos, né, de perfeição. E aí, desculpe falar nós, tá? Apesar de que pode ter alguém aí que já tenha, né, virtudes que eu ainda não tenho, né? Mas que a gente vai vendo que são situações que nós estamos muito aquém ainda para apontar o dedo para o outro. Por quê? Porque eu tenho três, como aquela musiquinha da evangelização, voltados para mim. Então, quando eu aponto o dedo para o vizinho, eu tenho três voltados para mim. Então, eu não posso dizer que o vizinho é pior, porque quantas vezes eu fui pior? Quantas vezes eu fiz aquilo que eu estou dizendo que ele não deveria fazer? Então, na aqui diz assim: sede indulgentes com as faltas do outro, quaisquer que sejam. Então, ele não diz que é uma falta assim ou uma falta assado. Ele diz quaisquer que sejam. Ou seja, eu não tenho o direito de apontar o dedo para ninguém, seja com que falta for. Então, aquele criminoso que eu aponto o dedo para ele, eu tenho o direito de fazer isso? Ou eu preciso ser indulgente com ele? Julgai com severidade. Olha só o que ele diz para a gente aqui. Julgai com severidade unicamente as vossas ações. Então, a severidade que eu emprego para julgar o outro, eu preciso revertê-la para mim. Um dia, eu estava dando uma aula da Gênese e um companheiro, né, falou: Ah, Mônica, eu vi uma coisa hoje na televisão, né, de um homem que matou uma criança. E aí eu, na mesma hora, eu falei: ai, meu Deus, se fosse minha filha, eu pegava um revólver e enchia ele de tiro. Aí, Mônica, ele começou a chorar. Eu falei, eu fiquei tão envergonhado porque eu não podia pensar assim. Eu não podia dizer aquilo que eu disse. Aí eu disse para ele: por que você não deveria pensar e dizer aquilo que você disse? Porque, Mônica, eu sei que isso não é, não faz parte da lei de Deus. E eu já estou aprendendo aqui na doutrina espírita e eu não posso mais pensar assim. Eu falei para ele: olha só. Aí ele chorando, né?
Aí eu falei para ele: meu querido, você já está a caminho, porque no primeiro momento nós ainda, como diz Leon Denis, ainda temos ímpetos de natureza cruel, ímpetos imperfeitos, de hábitos arraigados de muitos e muitos tempos. Mas a nossa consciência, que é a presença de Deus dentro de nós, vai se dilatando a tal ponto que imediatamente recuperamos a sobriedade e revertemos aquele pensamento tão brutal, tão animalizado, tão ainda grotesco, em um pensamento que vai me elevar e vai me dar coragem para, a cada momento, eu naturalizar a lei de Deus em meus sentimentos. Não se culpe, não se torture. Você está no caminho. Porque no primeiro momento, meus irmãos, a gente pensa o que é natural, o que ainda não conseguimos superar. Mas depois, imediatamente, ele mesmo, não foi ninguém que apontou o dedo para ele, não foi ninguém que disse a ele: você está equivocado. Ele mesmo disse a ele que ele estava equivocado. Já não é progresso, gente? Quantas vezes nós fazemos coisas e a sinetinha não toca? Nós achamos que estamos corretíssimos, continuamos a fazer de forma tão natural e ainda não acordamos para aquela situação que nos constrange e nos afasta da lei de Deus. Mas ele acordou. E assim somos nós. Às vezes, deixamos que as coisas cheguem e a primeira coisa que chega não é muito boa, não. Contradiz a lei de Deus que eu agora quero adotar para a minha vida. E aí eu falo: peraí, Mônica, calma lá. Mônica, acorda, você tem que mudar isso. Que isso? Por que você está pensando assim? No Evangelho não diz isso. O que Jesus faria se ele tivesse aqui no teu lugar? E a gente já faz isso. Então é muito progresso, gente. É muito progresso. Porque a maioria da humanidade terrena ainda está nesse automatismo feroz. Então, ele diz aqui que essa indulgência ela precisa ser usada para com os outros. A mesma indulgência que eu quero que o outro use para mim. Quando Jesus lança e dá
aos seus apóstolos, aos seus discípulos, o Pai Nosso, e ele coloca lá: Pai, perdoe as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Condição. Qual é a condição para o Pai nos perdoar? É que nós façamos o mesmo. Vocês se lembram daquela parábola do servo incompassivo? Aquele que vai lá pedir. É essa mesmo, né, gente? Eu não estou equivocada, não, né? É aquele que vai pedir o perdão da sua dívida para o rei. Ele queria, não queria? Ele queria o perdão da dívida dele para o rei. O rei perdoa. Ele sai dali contente, fagueiro, né? E no meio do caminho encontra quem? Quem lhe devia. E o que que ele faz? O mesmo que fizeram com ele? Não, não. Ele cobra de forma cruel aquele que o estava devendo. O rei, sabendo disso, o chamou e o colocou no lugar, né? Jesus era muito sábio, né, gente? Ele fazia umas historinhas que, olha, é, é. E aí, o rei falou para ele: Como é? Eu te perdoei. Eu te dei uma chance. Eu ele que estava te devendo. Não perdoou. Ele não te perdoou. Então, gente, a gente vai vendo assim muitos ensinamentos de Jesus, né, que se adequam a esse assunto. E aí ele continua aqui, o João, bispo de Bordeaux, né? Ele diz: apoia os fracos, não, apoia, desculpe, apoia os fortes, encorajai-os a ser perseverantes. Foi o que eu fiz com esse nosso amigo. Ele foi forte. Por que que ele foi forte? Porque ele olhou para si mesmo. Ele poderia botar aquela sujeirinha que ele falou e que ele sentiu por debaixo dos panos e continuar a sua jornada, não poderia, gente? Mas ele chorou e foi forte, ele foi um guerreiro, porque ele se desnudou diante de si mesmo, não foi diante de mim e nem diante de quem estava ali ouvindo, mas diante de si mesmo, e viu o quanto ele ainda tem que se trabalhar, o quanto ele ainda tem que investir em si mesmo. E aí ele não pode perder tempo pensando e olhando a vida do outro. Ele não pode perder tempo investigando o defeito dos outros. Ele não pode perder tempo nas fragilidades, as fraquezas do outro, porque ele tem muitas. E aí ele percebeu que ele precisava olhar e investir em si mesmo. Ele foi fortíssimo. Será perseverante. Fortificai os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus. Porque Deus, Ele quer que nós façamos o mesmo
que ele fez. E errei. Vou paralisar? Vou ficar me culpando? Vou ficar me fazendo de vítima? Me vitimizando? Errei. Pronto. Faz parte do passado. Aprendi com erro? Isso eu preciso saber. Se eu aprendi com erro. Aprendi. Agora, o que fazer? Não errar mais daquele jeito. Eu aprendi que aquilo só vai me levar ao erro. Então, não vou mais fazer daquele jeito. Desculpa. Vou precisar fazer de outro jeito. Prosseguir. Por isso que Jesus disse: quando vocês chegarem a uma cidade e eles não quiserem te ouvir, sacode o pó das suas sandálias e segue adiante. Não fique parado, querendo, né? Cultivando aquela situação. Segue adiante. Então, nós, o que que vamos fazer? Todos nós que estamos aqui ouvindo isso, vamos seguir adiante. Não vamos paralisar, não vamos ficar pensando nos erros. O que que eu posso fazer de agora em diante que para eu acertar? E aí ele continua aqui. Por quê? Porque mostrando-lhe a bondade de Deus, que leva em consideração o mínimo remorso. Não foi isso que esse amigo meu fez? Ele não ficou com remorso de pensar daquele jeito? Então a bondade de Deus é tão grande que o mínimo remorso é levado em conta. Se ele for sincero, mostrar a todos os anjos do arrependimento, estendendo suas brancas asas sobre os erros dos humanos, ocultando-os assim dos olhos daqueles que não podem ver o que é impuro. O Mateus procura Jesus incomodadíssimo com as atitudes de Pedro em relação a ele. Jesus ouve Mateus com todas as suas queixas. Depois ele diz para Mateus assim: Mateus, quem começou tudo isso? Mateus leva um susto, né? Porque ele não pensava disso. Porque Mateus vai a Jesus para reivindicar o apoio de Jesus em relação ao perdão de Pedro. A, a mudança de atitude de Pedro em relação a ele. Mas Jesus sinaliza. Quem começou tudo isso? Mateus era um coletor de impostos e foi duríssimo com Pedro. Então, a gente precisa perceber essas coisas, porque às vezes nós nos sentimos tão ofendidos, tão melindrados, mas quem começou? Aí, mas não é de milindre que nós estamos falando hoje, né? E aí a gente vai vendo, né? Mas é de indulgência. E quando eu me sinto melindrado, quando eu sinto que o meu orgulho, a minha vaidade foi ferida, né? Eu preciso imediatamente combater, não deixar que essa dor, que essa mágoa se instale dentro de mim. E para que isso não se instale, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer, Senhor,
me ajude a combater o meu próprio orgulho. Será, Senhor, que eu não preciso refletir sobre aquilo que esse companheiro acabou de me apontar? Será, Senhor, que se eu não faço isso e ele está equivocado, ele precisa de tolerância, de indulgência, de compaixão? Será que o que pedis ao Senhor quando imploras que ele vos perdoe, será que não é isso? Será somente o esquecimento das vossas ofensas? Eu quero que Jesus e Deus esqueça tudo de ruim que eu fiz. Jesus e Deus não é desmemoriado. E nem nós. Nós temos memória. Ah, Mônica, então, o que a gente tem que fazer? Porque a gente não vai esquecer, né? Aquilo que se passou, a gente não esquece. Então, o perdão não é esquecimento. O perdão é o esquecimento da dor que aquilo me causou. Então, quando eu lembro do episódio, ele ainda me causa dor? Se ele me causa, eu não perdoei. Mas se eu lembro do episódio e nada daquilo me abala, porque é assim que acontece com os espíritos puros. Você acha que eles esquecem todas as coisas que eles fizeram de errado? Não, mas isso já não abala a estrutura deles. Por quê? Porque não lhes causa dor. Por quê? Porque eles já caminham de acordo com a lei de Deus e nada fazem fora dessa lei. A liberdade deles é cerceada, é contornada com a lei de Deus. Então, é assim que funciona o perdão. Eu só vou saber que perdoei quando eu lembrar da situação e nada mais ela me causar de ruim. Nenhuma dor, nenhuma mágoa, nenhum constrangimento, nenhum remorso, nenhuma vergonha, nada que me dê taquicardia, nada que me faça chorar, nada que me faça subir a pressão, nada que abale a minha saúde. Então, nós, espíritos, precisamos entender isso. Então, ele diz isso. Então, Deus não esquece as ofensas, não esquece as situações que causamos, mas ele não tem dor, não se sente ofendido. Por quê? Porque ele sabe que é um processo natural e que nós precisamos voltar para o trilho. É como um trem
que descarrilhou e que precisa ser colocado novamente no trilho para andar. Porque o maior incômodo nosso é porque nós não estamos de acordo com a nossa natureza. Porque a nossa natureza, a nossa verdadeira natureza, é espiritual. E essa natureza espiritual, ela nos chama para a lei de Deus. E quando nós não caminhamos com a lei de Deus, nos sentimos extremamente incomodados. Somos insatisfeitos. Conseguimos um sapato, queremos outro. Conseguimos uma casa de 2 quartos, daqui a pouco estamos achando insuficiente. Queremos uma de 3. Conseguimos uma casa em tal lugar, agora mesmo estamos incomodados e queremos em outro. Então, meus irmãos, vamos para concluir, né, toda essa fala, né, pensar o seguinte, que só seremos felizes se fizermos o outro feliz. E como fazer o outro feliz? Tornando a sua vida mais leve, mais serena, menos constrangedora, buscando, como eu vi outro dia no WhatsApp, silenciar. Silenciar quando vermos coisas constrangedoras. Silenciar quando não tivermos nada de bom para falar. Silenciar não só as palavras, mas os sentimentos e pensamentos discordantes, até na nossa casa espírita, porque são motivos de penetrações de espíritos que querem ver o circo pegar fogo. Então, meus queridos, vamos olhar com aquele olhar bem grandão para dentro de nós. Que Deus nos ilumine, nos envolva e nos faça enxergar a nós mesmos. Que Deus nos abençoe, queridos. Um beijo a todos. Muito obrigado, minha amiga, pelas suas palavras. Esse tema é muito importante para todos nós. O Alberto está colocando aqui, agradecemos, Mônica, por suas reflexões desta noite. Um fraternal abraço. Realmente esse tema é muito importante, né? Obrigada, querido. Muitas vezes a gente se diz tão indulgente na realidade. Não somos, não somos. Somos Verdade. críticos, muito críticos, né, da vida alheia. Mas quando alguém é crítico conosco, a gente fica logo ali com os dedinhos prontos para atacar, né? Então é muito bom a gente relembrar esses fatos do Evangelho e começar a colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Então, minha amiga, muito obrigado. Leve o nosso abraço aos companheiros do Centro Espírita Leão Denis e esperamos poder contar com você mais vezes aqui na casa de Francisco de Assis, tá bom? Bem, meus Obrigada. irmãos, nós vamos encerrando nosso estudo de hoje. Eu acho que vocês gostaram, porque eu gostei muito, né? Ó, como diz o outro, o sino tocou. Então, eu vou pedir o nosso amigo Alberto para fazer a nossa prece de encerramento. Alberto, por favor, meu amigo. Pois não.
Que neste momento estejamos todos aqui, os nossos corações em agradecimentos por essas reflexões tão necessárias para que possamos então ter pontos de vistas mais claros a respeito de nós mesmos em relação ao outro, sabendo que todos nós estamos em nosso processo de aprendizado. Portanto, que sejamos indulgentes com as deficiências dos outros, como queremos que os outros sejam indulgentes com nossas deficiências, que sejamos tolerantes, pacientes e que estejamos sempre a exercitar a paciência, a indulgência e a tolerância. Agradecidos a Jesus por essas reflexões e esta doutrina que nos esclarece e nos consola. E agradecidos estamos por toda essa espiritualidade que nos inspira e que nos fortaleça, para que possamos, então, buscar com passos firmes um caminho de aprimoramento moral e de aperfeiçoamento íntimo, um caminho de superação de nossos obstáculos íntimos, de nossas mazelas morais. Que possamos, então, seguir no caminho do crescimento como espírito. Portanto, ao término desta prece, estejamos com os nossos corações agradecidos e que estejamos com Jesus em nossos corações e Deus em nossas vidas. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Graças a Deus. Deus, né, gente? Olha, muito obrigada, queridos. Muito obrigada a todos vocês, muito obrigado, Mônica, mais uma vez, e um beijo aqui no coração de todos. E como diz Francis de Assis, paz e bem. Boa noite, meus. Paz e bem. Boa noite, obrigada. Muito Tchau. Vamos obrigada, tá, embora. gente? Vamos